Olá, tudo bem? A gente está aqui para mais um episódio do Eu Mulher. A convidada de hoje é a Vivi Barbosa. Ela veio aqui contar um pouquinho da história dela para nós. Mas antes da Vivi se apresentar, eu não posso deixar de falar dos meus patrocinadores e apoiadores desse projeto. São eles: Nefertari, Ledora Modas, B+, Café Bosco 53, Gigi Estúdio Pet, Michele Whitman, tricologista, Gepeto Móveis Planejados e Sob Medida, FJP Demolição e Antiguidades, Olor Store, Fascinari Moda Íntima, Óptica Veneza, Brusa Nardi, ND Conecta, Rúbia Bogoni, Biscoitaria, Mona Moore Shows, Conde Joias e a I5, que está aqui gravando esse projeto lindo para todos vocês assistirem. Roda a vinheta, Paulinho. Então, hoje é um dia muito especial para mim. Eu tô aqui com a Vivi. E, Vivi, antes de a gente começar a falar da tua história, de todos os ensinamentos que tu vem trazer pra gente, eu quero que tu possa se resumir. Quem é a Vivi para as pessoas que estão te conhecendo hoje? Ai, essa é a pior parte. E aí todo mundo diz, ai, Vivi, tu conversa bastante, tu sabe falar, né, e já apresenta programa, mas quando a gente vem falar da gente, é muito diferente, né, Nai? Mas, enfim, eu sou a Vivi Barbosa, tenho 48 anos, sou mãe de 3, uma que virou estrelinha, que é a Tabata, do Gabriel, que tem 24 anos, da Manu, que tem 9, fez agora. Nossa, 23 e 9. 24 e 9. Meu Deus. Baita diferença, né? E é que eu achei que eu tinha encerrado a fábrica e, na verdade, não, né? Deus quis. Deus quis, ele botou uma plantinha, uma sementinha aí pra vocês. Exatamente. E aí, agora, então, né? Eu sou casada também com o Marcos, né? E agora 1000 recomeços, né, que eu tenho para contar, né? Então, hoje quero contar para vocês um pouco da minha história, o que eu vivenciei, né? E espero que vocês gostem. Com certeza. Sabe que essa semana eu e a Vivi, semana passada, a gente sentou para tomar um café porque eu conheço a Vivi há uns 6, 7 anos, mas assim, só superficialmente, né? Por que eu pedi para te se resumir? Porque eu ainda não sei falar da Vivi, né? E aí, quando a gente sentou para tomar o café, foi muito engraçado, porque eu disse, Vivi, eu sinto em ti uma mulher muito forte. E a mulher forte, ela só é forte quando ela tem uma história gigante por trás. Mas eu não sabia exatamente da história da Vivi, né? Eu me arrepio só de começar a falar. E aí ela me contou um pouquinho dos bastidores, das coisas que aconteceram. E foi muito, muito lindo, né? Quando eu falei assim para algumas pessoas, tô indo gravar. As pessoas me disseram assim, quem é? Eu disse, eu não sei, mas prepara a caixa de lenço. Porque foi uma história que me tocou muito. E eu te convidei muito no impulso. As pessoas me falavam, a Vivi é inspiradora, a Vivi, ela impulsiona muitas mulheres, mas eu não sabia o porquê disso, né? E conhecendo semana passada um pouquinho mais da tua história, eu disse, eu fiz a escolha certa. Que bom, obrigada. Eu fiz a escolha certa porque o foco, sim, a gente fala de trabalho, que o trabalho da gente é muito importante, mas aqui o foco é conectar mulheres, é conectar pessoas para que dentro do coração da gente, as mulheres consigam perceber que sim, é possível essa mudança, sim, é possível recomeçar. E quando a gente pensou em tema, eu escrevi para ti, eu não sei se tu lembra no WhatsApp, eu botei assim, recomeço. Eu achei bem interessante porque eu te perguntei, o que tu quer que eu fale, né? Sobre o quê? Porque quando me convidam para falar alguma coisa, ou palestra, enfim, sempre vem um tema, né? E aí, a primeira coisa que eu pergunto, o que é? E tu disse, eu não sei bem, mas eu acho que recomeços.
E aí aquilo, eu fiquei pensando sobre aquilo e disse, realmente, olha como tu captou, porque eu me sinto muito assim, né, vários recomeços eu tenho, né, e passei por um período assim de ressignificar tudo isso. Né? Então, porque eu pensava assim, meu Deus, não tô dando certo nisso, não tô dando certo naquilo, não tô dando certo nisso de novo, e sabe? Tu fica naquela cobrança, né? O que será que tem de errado comigo? A gente se cobra no sentido de dizer assim, o que eu tô fazendo de errado? Isso. Né? E aí vem aquela cobrança, aí vem a insegurança, vem o medo, vem a culpa, vem tudo aquilo, eu disse assim, os homens também se fazem esses questionamentos, mas eles conseguem sair do momento A pro momento B muito fácil. E a gente não, a gente fica, da onde que tá saindo isso, né? E isso também acaba influenciando na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e eu entendo que recomeçar também tem a ver com se reinventar. E as pessoas têm muito medo de recomeçar, porque para recomeçar a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa sair daquele momento em que a gente não acha saída e procurar um outro foco, um outro momento, e a partir disso a gente fazer algo diferente. E essa é a parte dolorosa do processo, de que a parte dolorosa, que não é dolorosa, é dolorosa, sim, é tu entender o caminho. Depois que tu entendeu, aí tu só vai, né? Verdade. E os recomeços, eles dependem. Tu falou, né, que tu achava que eu tinha muita fé e tu me perguntou o que me movia, né? E eu sempre tenho como base Deus, né? E tu me perguntou qual era a minha fé, se eu era cristã, enfim. Eu sempre tive Deus como base. Então eu confio muito nele, né? Então todos os momentos que eu tive assim de dúvida ou de dor, eu dizia, como é que vai ser agora? Né? Eu me perguntava. Porque realmente, assim, algumas coisas foram acontecendo e eu não sabia por que estava acontecendo e tal. E a primeira coisa que eu fazia era pedir a Deus. Por que isso está acontecendo? Me mostra o caminho, né? Então isso me deixa muito tranquila. Porque eu pensava assim, eu preciso passar por isso porque ele está querendo que eu passe por isso. Então alguma coisa vai acontecer, né? Ele não vai permitir que coisas ruins aconteçam. Então, isso me dá muita força, né? Então, recomeçar para mim não é doloroso, nem um pouco, porque eu não tenho medo de trabalho, eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de, como é que diz, julgamento, né? Porque eu penso assim, a minha vida é eu e ele, ninguém mais, né? Então, o que eu vejo assim, eu mentorei já muitas empreendedoras, né? E eu percebi sempre que o problema é o julgamento. As mulheres, principalmente, têm muito medo do julgamento. Então, a primeira coisa que se pensa assim, mas o que vão falar se ficarem sabendo que eu estou desempregada? O que vão falar se ficarem sabendo que eu me separei, né? Então, sempre vem aquela pergunta na frente que acaba travando todo o resto, porque daí tu te limita. Tu fecha a tua caixa e aí tu não tem como pensar em possibilidades porque tu tá te limitando. As famosas crenças limitantes. As crenças limitantes. Então, isso eu aprendi muito cedo, já com os tombos lá atrás, né, na adolescência. E eu tive que eu passei por situações assim de julgamento muito forte lá, quando eu não tinha nem 20 anos ainda. E eu pensei assim, eu não vou ouvir isso que estão falando. Eu vou tocar minha vida, eu vou em frente, né? E aquilo foi a melhor decisão da minha vida. Aquilo mudou totalmente a minha vida, dali para frente. E isso, eu acredito, Vivi, que tem muito a ver com o que tu falou sobre fé. Eu entendo que a maior dificuldade nossa hoje, do ser humano, eu digo nossa porque eu também me incluo nessa dificuldade, é soltar do controle. Né? É não dizer assim, tem que ser assim, eu quero que seja assim, e se não for assim, não é bom.
Sim. E aí vem a questão do julgamento também. Então, quando tu, de alguma forma, interiormente, dentro de ti, soou essa frase, eu não vou escutar os outros, eu vou escutar o que está dentro de mim. E aí tu confiou em algo maior, que estaria fazendo algo por ti no meio do caminho e que não daria errado, porque ele quer só o nosso bem, né? O nosso pai quer o nosso bem. Tu solta do controle e aí o que tá pra vir flui. Exatamente, a história do universo, né, que para mim é Deus. Eu falo universo muitas vezes porque eu sei que muita gente não crê. Não crê, né? E tá tudo bem. Mas assim, eu entendo que ele tá em todos os momentos, né? Então, quando eu dedico a minha vida e pensando assim, bom, hoje o meu dia ele vai ser guiado por ti, o meu negócio está sendo guiado por ti, eu tô tranquilo, eu tô tranquila. Eu não vou ficar pensando, fulano vai pensar isso. É eu e ele, entendeu? No momento que tu entende isso, todo o resto vai embora. Todo julgamento, as críticas que tu recebe, aquelas... o teu julgamento... Teu próprio julgamento o teu próprio julgamento, porque tu fica pensando assim, fulano não tá falando comigo porque tem algum problema. Né? Tava falando disso agora. E não foi por isso que eu falei. Não, mas deixa eu contextualizar. Tem uma questão de autoestima também, né? Que eu tô tentando falar com uma pessoa que eu e a Vivi temos contato em comum. E aí, aí eu mandei mensagem, ela não me respondeu. Daí a Vivi pediu. Ela te respondeu? Eu disse não. Daí ela disse que estranho, porque eu mando, ela já tá me respondendo direto. E eu disse, o problema é comigo. Então, até isso tu passa a entender, né? Que tem alguma coisa ali, mas que é Deus que tá no comando, né? E não é pessoal, entende? Sim. Então, eu entendo muito o lado da pessoa, a tal da empatia, né? Sim. É entender o lado da outra pessoa. Diz, não, se a pessoa não tá de acordo, não é o nosso momento. Sim. Quantas vezes eu tentei fazer projetos com fulana, com beltrana, e aí parecia que ia super fluir e o negócio não andava. Não fluía. E com outras ao contrário, né? Fluía super bem, as coisas andavam, e aí a gente pensava num negócio, já saía outro e outro e outro. Beleza. Mas não fico focada naquela que não deu certo. Eu viro a página, literalmente, né? Que é o meu projeto do Virar a Página, das mulheres que viraram a página. Eu viro a página, não fico sofrendo. E é tranquilo pra ti virar essa página, tu consegue se desprender. Porque eu, por exemplo, se eu gosto muito de uma pessoa, né? E as famosas criar expectativas. E aí eu gosto muito de uma pessoa, a gente tá num projeto e tal. E daí quando... ter que, na verdade, a pessoa abre mão da gente, né? A gente que abre mão da pessoa, né? Fazer essa virada de página de, tá, não quer, tudo bem, é daqui em diante, né? Pra ti, tu falou que já é tranquilo, mas como é que soa dentro de ti isso? Sempre foi assim? Deixa eu falar, eu sou aquariana. Vamos para os signos também. Tem Deus, tem signo, tem energia, universo, tem de tudo aqui. Não, eu sou aquariana e o aquariano é muito assim, né? De fazer, de ser mais racional. Eu sou emoção, enfim, mas a razão sempre é mais forte. Então, então quando eu penso assim, eu posso sofrer, né? Mas eu sofro 5 minutos. Ou eu sofro um dia e é isso. Eu disse, bom, não, isso aqui não vai me trazer resultado, eu viro a página, sabe? É muito do teu ser isso. E pode ser, eu sei que isso me prejudica em algum momento. Porque o que eu tô fazendo? Eu tô internalizando aquilo, né? Eu não tô colocando para fora, eu não tô acabando. Tu não vive... Eu guardo na caixinha. Né? Então, aquela caixinha fica lá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu perdi a minha filha com 3 dias de vida, né? A Tabata, ela nasceu e eu perdi ela com 3 dias de vida. E foi a minha primeira filha. Eu tinha 22 anos na época, né? Super jovem. Então, uma criança, uma guria, né? Não entendia nada da vida ainda. Mas, e aí, o que aconteceu? Logo depois eu fiquei com depressão pós-parto.
E aquilo foi, assim, absurdamente avassalador, né? Porque eu emagreci... Tu imagina, hoje eu tô com 85 quilos. Eu cheguei a 48 quilos. É 2 Vivi. 2 Vivi. Eu era pele e osso. Meu Deus. E eu lembro de ficar na cama, né? E a minha irmã cuidava de mim. E a minha irmã tinha a vida dela, enfim. E eu ficava na cama sofrendo, né? Aquela dor, assim, aquela coisa de fracasso, um monte de coisa. É muito sentimento. Porque eu também tive depressão pós-parto. Não perdi minha filha, graças a Deus, mas eu também tive depressão pós-parto da minha primeira filha. E o sentimento que eu tinha na época, por exemplo, era de que eu queria cuidar dela. Que eu precisava, na verdade, que eu precisava cuidar dela, mas eu não queria cuidar dela. E aí a culpa era gigante, porque eu não estava bem e eu via aquele serzinho que dependia totalmente de mim, mas tipo assim, tira ele de mim. E a cobrança contigo. E daí a cobrança interna, assim, é algo que eu acho que parece que te parte ao meio, assim. Eu sei o que é isso. Mas eu tinha aquela dor da perda também, claro, né? E além disso, a dor da perda. Então eu sofri muito, assim, e eu não lembro quanto tempo eu fiquei de cama. Fiquei muitos dias, assim. E aí, um belo dia eu levantei, eu me olhei no espelho, porque fazia muito tempo que eu não me enxergava, sabe? E eu vi que eu estava cadavérica. E eu não me reconhecia ali. Então, quando eu me olhei, eu disse, gente, essa não sou eu. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, sentei no computador, fiz meu currículo. Olha só, tu saiu de uma depressão para um currículo. Sim. Tô tentando pensar o caminho que tu fez na tua cabeça. Foi literalmente isso. Eu acordei, eu levantei, eu fui pro banheiro, me olhei no espelho e disse, essa não sou eu. Parecia outra pessoa. Eu não sei se alguém consegue entender isso que eu tô falando. Talvez quem já passou por isso. Mas assim, eu olhei e não era eu. Era um avatar que tava ali, sabe? Holograma. E aí eu disse, não sou eu. Peguei, sentei no computador, fiz meu currículo, mandei para a primeira empresa que apareceu ali, né? Não, na verdade eu fiz o currículo, imprimi eles, botei numa pastinha, coloquei uma roupa, peguei o ônibus da Visate, porque eu já estava morando em Caxias, e peguei o ônibus da Visate e desci na primeira parada que tinha na Avenida Júlio. Eu disse, eu vou daqui até o final da Júlio, vou entregar meu currículo. Na primeira empresa que eu cheguei, que era a Ferragem Caxiense, que ficava à direita, assim, quando eu desci ali na Júlio, primeira, falei com a secretária, eu disse, eu quero deixar meu currículo. Estava entrando o diretor da empresa neste momento. E daí ele olhou para mim e disse, o que tá procurando? Eu disse, qualquer coisa. Eu ia fazer faxina, sabe? Mas eu estava determinada a sair daquele momento. E daí ele disse assim para mim, entra aqui na minha sala. E dali eu saí empregada. Então, assim, eu peguei aquela minha dor, coloquei numa caixinha. Uma caixinha. E eu fiquei 20 anos sem falar sobre isso. 20 anos. Porque eu estava indo numa psicóloga e eu não conseguia conversar com ela. Eu chegava lá na sessão, eu sentava e ficava muda. Eu não conseguia conversar. Até que na terceira ou quarta sessão, eu consegui começar a falar e ela disse assim, acabou teu tempo. Daí... Gente, falta de empatia. Aí eu disse, como nunca mais volto. Como é que uma pessoa dessa se torna psicóloga? E aí, eu disse, não voltei lá. E aí que aconteceu isso, sabe? Eu disse, não, vou dar um jeito na minha vida, né? E aí eu comecei a trabalhar lá e nunca mais parei. Eu nunca mais parei de trabalhar. Nunca. Tu pode me perguntar quantos dias tu tirou férias na tua vida? Sim, eu viajei, mas eu nunca mais parei de trabalhar. Porque eu simplesmente entrei naquele flow ali e fui. O nosso cérebro, né? Se a gente pensar o nível de dor que tu tava, né? Naquele momento da tua perda. Nível de dor, quando ele é muito intenso, a gente cria hologramas. A gente cria formas de se proteger da dor. Exatamente. E daí naquele... E o ego, quando a gente fala de ego, o ego ele não é ruim. O ego ele só nos protege de sentir dor. Então tu se inflou de um ego e diz assim,
isso não me pertence. Uhum. Eu ficar chorando, não, isso não me pertence. Tipo assim, aquela coisa assim, é meu. E aí tu se autoprotegeu da dor. E tu trocou a dor pelo trabalho. Na verdade, tu fez uma troca. Exatamente. Tu fez uma troca. Só que eu não tinha consciência disso. Não, a maioria das pessoas não tem. A gente simplesmente... Vive porque a gente precisa sobreviver. Uhum. Na verdade, tu não vive. Eu tô toda arrepiada. Sobrevive. Né? Eu digo assim, tu sobrevive porque todas as perdas, elas precisam ser vividas. E provavelmente tu teve várias perdas no meio do caminho, talvez para te relembrar que tu precisava olhar para aquela perda, mas tu não quis olhar de novo para ela, porque é doloroso. Então, eu percebo que cada tombo ou cada tropeço que a gente tem no meio do caminho é para mostrar pra gente que a gente precisa olhar para a raiz disso, para que esses tropeços não aconteçam mais. Sim. Né? E aí eu vejo quando, por exemplo, eu disse, eu já passei por várias mulheres que travam ali, né? Elas travam porque elas não conseguem dar o passo, porque elas estão presas com algo lá atrás. Né? Eu tô presa aquilo ali, e dali eu não saio. Só que para eu sair, que nem tu disse, eu fiquei 20 anos sem falar. Então, olha o tamanho da dor que tinha lá dentro, pra tu não ter coragem de falar, sabe? E a gente tem que ser muito resiliente com a gente mesma, a gente tem que amar muito a gente mesma pra ter coragem de dizer assim, tá, eu sei que isso existe, então deixa eu falar, né? Deixa eu... eu digo que não sei o que é mais corajoso, colocar máscara ou tirar ela. Eu acho que o tirar é muita coragem, porque assim, já tá quieto lá, né? Então, se eu não mexer, não vai acontecer nada. Talvez eu continue sofrendo um pouquinho, mas as pessoas não vão saber. Não vão saber. E aí, quando eu resolvi, então, né, fazer isso e tomar as rédeas, que eu digo, da minha vida, ali começou a minha vida empreendedora de fato, né? Porque aí... Adoro quando tu usa, como é que é, barriga no balcão. Adoro. Exatamente. A Vivi fala disso, e eu tenho muito disso, né? Porque eu sou filha de comerciante. De comerciante. Só quem trabalha em comércio sabe. E aí, assim, ó, a minha mãe abriu a loja quando eu tinha 4 anos de idade. Então, basicamente, eu nasci em berço, eu dormia nos cestos de roupa da loja, né? As minhas filhas, quando eu trabalhava com a minha mãe, logo no início, eu tenho foto delas dormindo dentro das caixas. Né? Então, esse aprender com o balcão, com a barriga no balcão, nossa. Só quem sabe. E eu também comecei com 12 anos a trabalhar, né? Porque meu irmão já era empreendedor, ele tinha academias, eu ajudava ele, eu entrava em sala de aula para divulgar as academias, né? E então, assim, eu sempre fui muito ativa. Mas ali nos 20 anos, dos 22, quando eu ganhei a Tabata, e aí eu tive que me reinventar. Eu já estava longe da minha família, estava eu e minha irmã aqui em Caxias, e aí eu quis, então, começar uma nova jornada. Eu quis um emprego de verdade. Antes eu era estagiária, enfim, fazia faculdade, aí parei com tudo, vim para Caxias, e aí sabe aquela, não é isso, não é isso, não é isso, e fui tentando. E aí, comecei lá na Ferragem Caxiense e foi uma questão de universo, né? Porque as coisas iam acontecendo e quando eu vi eu já estava assim assumindo outros compromissos e outras coisas. Tu contou que foram 6 meses tu assumiu uma filial, né? Sim, daí eu estava ali, comecei a trabalhar, eu disse, né, que eu poderia fazer qualquer coisa, eu cheguei lá disposta assim a fazer faxina, fazer cafezinho. E aí ele me colocou lá no Televendas. E eu entrei lá no Televendas e vi uma baita oportunidade, assim, de ganhar dinheiro. Porque realmente eles eram muito fortes, eles vendiam muito e eu atendia só empresas de fora, assim, né? Então, ali eu aprendi muito. Então, o pessoal ia, trabalhava, 6 horas, batia ponto e ia embora, eu ficava lá, sabe? Trabalhando e não, vou faturar, eu ainda tenho pedido aqui, vou fazer e tal, e eles tinham que me mandar embora às vezes, né?
E eu acho não, né? Eu vi que ele enxergou isso, porque quando surgiu a oportunidade deles abrirem a primeira loja de shopping, que foi no Iguatemi, quando inaugurou Iguatemi, ele já me chamou. Ele já disse, olha, eu quero que tu seja gerente lá. E eu fui. Tu tinha 22 anos. Meu Deus. E aí eu assumi... Aí já veio aquela responsabilidade, né? Porque daí eles, olha, tu vai ser a primeira gerente mulher de uma empresa que tinha 60 anos de idade, né? E tinha só anciões lá trabalhando. Isso né? há mais de 20 anos, né, Vivi? Então, sim. Imagina, eu digo a pressão, não só a pressão, mas aquela coisa da responsabilidade, né? Tu tá levando o meu nome, né? E o que tu vai fazer com o meu? Porque em Caxias tem muito disso, né? O meu nome, o nome Sim. que tu carrega, o nome da empresa que tu carrega. Eu imagino assim o frio na barriga. Mas eu sempre fui muito corajosa, assim, é pra mim esse negócio, sabe? E eu agarro e vou, né? E aí eu fui, assumi o negócio lá. Tomei uns tombos feios, porque você imagina, né? Eu era uma guria, assumindo já uma equipe, uma big loja, né? Mas fui com a cara e a coragem, ia fazendo e errando, tomando os tombos e xingamento, e diretor me cobrando isso, e o outro dando força, o outro me cobrando, puxando tapete, mas eu fui. Aprendi bastante. E aí, depois, eu vi que meu marido ele foi trabalhar em São Paulo. Daí. E aí eu fiquei naquela assim, agora, né? Porque eu podia continuar lá como gerente e tal, né? Mas ele estava longe, então eu resolvi sair e a gente iria para São Paulo. Daí eu fiquei um tempo lá, nessa de ir morar lá ou ficar aqui, eu estava grávida. Porque eu pedi demissão e fiquei grávida. Olha só. E aí eu fiquei grávida do Gabriel, né? E aí eu fiquei naquela, vou para lá, não vou. E São Paulo eu também ficava sozinha, porque aí ele também estava viajando o tempo todo. Eu disse, não vou ficar aqui. Voltei para Caxias para ficar com a minha família, porque eu tinha... Aí a minha mãe ficou viúva, né? Meu pai faleceu, eu trouxe a minha mãe para cá, e aí eu disse, não, vou me arrumar aqui mesmo. E ali, então, ganhei o Gabi, e quando o Gabi estava com 1 aninho, eu disse, agora eu vou voltar a trabalhar. E aí, primeira empresa que eu mandei o currículo de manhã, o e-mail, de tarde ela marcou a entrevista e eu fui lá também, disposta a trabalhar em qualquer coisa, eu só queria voltar a trabalhar. Sim. E aí fui lá na loja Zarno, né? Fui lá fazer entrevista, cheguei, era para vendedora, aí... De novo a barriga no balcão. De novo a barriga no balcão, mas foi maravilhoso, fiquei quase 10 anos lá, né? Nossa. Porque aí eu entrei... Na Ferragem Caxias, tu ficou bastante tempo também, né? Lá fiquei 3 anos, eu acho. E daí fui para a loja Zarno e isso eu fui em 1990. Não, 2000 eu entrei na Arno. E aí em 2005 o Magazine Luiza comprou a loja Zarno. E aí veio aquela loucura assim, todo mundo vai ser demitido, imagina, o Magazine vai chegar e vai trazer os funcionários deles, vão querer trocar todo mundo, e ao contrário, né? Tomei uma baita lição, assim, né? Quando eu conheci a Luiza Helena, que ela veio e participou ativamente de tudo, né? Ela vinha, conversava com a gente na loja e ela é uma mulher formidável, né? Sim, eu sou muito fã dela. Eu participei de eventos com ela na Mary Kay. A gente teve um treinamento com ela. Guria, eu vou te dizer assim, aquela pessoa assim que tu senta, tu abre o olho e tu fica. Sabe, pelos ensinamentos de vida que ela tem. E ela não tem papas na língua também, né? O que ela precisa falar, ela fala. Ela é uma pessoa simples demais, né? Então, eu acho que é por isso que ela cativa tanto, porque ela passa uma... aquilo é orgânico, ela não é um avatar que tá ali, né? Falando. E tem uma visão muito empreendedora. Sim. Ela tem uma visão muito pra frente, assim. Então, ali, apesar de todo o medo, susto que a gente levou, toda aquela história que aconteceu, porque na época a gente não sabia que seríamos vendidos, né? Então, veio aquela surpresa, a gente foi vendido. Do dia pra noite, assim, chegamos na loja, fomos vendidos. Que medo, né? Não sabia quem era. Aí, depois começou a fofocaria. Fomos vendidos para Casas Bahia.
Ai, não, daí começou aquele nervoso, então foram dias muito tumultuados, até a gente saber que foi Magazine Luiza, e aí, de fato, ela vira Caxias e dizer, não, olha, todo mundo vai continuar, fiquem tranquilos e tal, né? E ali revolucionou, assim, para mim, a minha vida profissional. Porque eu cresci muito ali, né? Eu aprendi demais ali. De fato, a gente fez muita coisa legal. Que legal, né? Tu teve 2 empresas que te oportunizaram crescimento. Uhum. Todas que eu trabalhei me oportunizaram. E eu fico pensando assim, hoje eu olho para trás, gente, eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida, sabe? E às vezes as pessoas ficam reclamando. E eu lembro de colegas meus que trabalhavam comigo e que reclamavam o tempo todo, né? E não enxergavam as oportunidades. Eu só conseguia enxergar oportunidades o tempo todo. Então, por exemplo, na não loja tinha opção Zarma, de voltar, né? Não tinha opção de voltar. E não. Por que voltar? Exatamente. Se a gente fosse pensar, pegar o teu cenário de 15 anos antes, né? Se eu voltar, eu vou para onde eu estava. Então, dessa dificuldade, eu me impulsiono para me tornar uma pessoa melhor. Só que tem uma coisa que eu acho que o maior erro das pessoas assim é o tempo inteiro reclamar, ser ingrato. Eu consigo enxergar que num problema existe uma oportunidade, sabe? E eu sempre digo, né, que grandes oportunidades vêm disfarçado de grandes problemas, né? Uhum. Então, a gente recebe um problema e a maioria das pessoas diz assim, ai, Deus o livre, não quero, nem vou me envolver com isso aí. Ninguém conseguiu fazer. Ai, o fulano fez, fulano foi e se ferrou. Né? Mas não entende o propósito do negócio, não quer nem ler o negócio. Então, e o reclamar já se diz, né? Reclamar. Tu clama 2 vezes. Acaba com todas as possibilidades. Eu tô fazendo a jornada da gratidão, não sei se tu conseguiu ver alguns stories que eu tô fazendo. Uhum. Então, são 33 dias, né? Eu vou te dizer que eu tô com uma adesão extremamente pequena. Acho que tem 2 ou 3 pessoas me acompanhando e fazendo. Uhum. Por quê? Porque dá trabalho. Uhum. Dá trabalho ser grato. Dá trabalho fazer a tua vida evoluir. Sabe que eu tenho... essa semana, teve um dia, não me lembro se foi segunda ou terça, que um dos temas era falar sobre a gratidão ao dinheiro, né? Por ter dinheiro para pagar... Agradecer por ter dinheiro para pagar as contas. Sim. E eu falei sobre a questão de tu ser grato, inclusive se tu não tem dinheiro, porque daí tu tem a oportunidade de trabalhar e fazer mais, que era o que tu estava falando agora. E aí, então, eu disse, eu queria tanto, eu fui provar uns vestidos pro desfile que a gente vai ter, e aí eu olhei um vestido e eu me apaixonei, mas eu não tinha dinheiro para comprar, né? E eu fui botar uma calça que eu fui usar para ir lá olhar as roupas do desfile e ela tava lavada, dobradinha, sei que fazia uns 3 meses que eu não usava ela. Eu botei a mão no bolso quando eu tirei R$97. Adoro quando isso acontece. Ai, como eu fiquei feliz. Obrigado, universo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, né? E eu, 50% do valor da compra que eu queria fazer. Olha aí. Nossa, isso é incrível. E eu falei disso de manhã, tipo assim, 9 da manhã, e isso eram umas 10 horas. É 1 hora depois. Só de tu se propor, né? Se propor a servir, se propor a falar, e de eu estar comunicando pro universo que é independente de, eu sou grata. Sim. E quem faz, quem exerce, é palpável os resultados. É verdade. E às vezes... eu vejo muita gente assim nas redes sociais mostrando o tempo todo, ai, como eu sou bom, como eu faço, olha o que eu tô fazendo, né? É legal por um lado, mas realmente tu está fazendo aquilo de coração, tu está fazendo só para aparecer, né? Então isso eu sempre tive muito claro na minha vida, até pela minha formação religiosa, assim, desde criança, sempre dentro de igreja e tal, né, com a minha família. E então eu sempre me cobrei muito, eu sempre fui daquela assim, Deus tá vendo, né?
E como Não adianta eu mostrar fulano, beltrano, Deus tá vendo. E aí? E qual que é a minha relação com ele neste momento? Eu tô fazendo isso de forma genuína ou eu tô fazendo para aparecer, né? Então, eu penso o tempo todo que o que eu recebo é retribuição daquilo que eu tô dando. São as sementinhas que a gente planta no caminho. Exatamente. A gente falou isso no podcast anterior, né? As sementinhas que a gente planta no caminho. Uhum. O que a gente colhe? Então, eu lembro da história do Mão Santa, do Oscar Schmidt, né, do basquete, que ele não foi campeão à toa, né, o cara, ele é fantástico, e ele diz que ele ficava na quadra, enquanto todo mundo ia embora, ele ficava lá treinando, né, ele fazia o quilômetro extra dele o tempo todo, e ele não fazia isso para aparecer pro treinador, ele fazia isso porque ele queria ser o melhor, né? E ele de fato foi, né? E eu, toda a minha vida profissional, assim, eu enxergava isso, né? Eu pensava assim, eu não estava fazendo para o meu gerente ver, para o meu diretor ver, eu fazia porque eu queria evoluir. Então a recompensa foi acontecendo, e isso de forma genuína, né? Porque as coisas iam acontecendo, surgia uma oportunidade de promoção. O meu nome sempre aparecia, eu não precisava ir lá, chefe, eu quero ser promovida. Não, as oportunidades aconteciam, eu tinha que me inscrever e tal, me inscrevia, mas na hora da entrevista eu fazia diferença, porque o meu resultado chegava primeiro. Sim, né? Tu não precisava falar e nem pedir, né? Aquela questão, eu vou pedir aumento, tá? Eu vou pedir aumento. Pelo teu trabalho, pelas coisas que tu tá fazendo a mais, pelo que tu tá se dedicando, ou simplesmente porque eu quero mais dinheiro para pagar as minhas contas que eu fiz e não tenho condições de pagar? Eu nunca pedi aumento na minha vida, porque a vida inteira eu trabalhei com vendas, né? Todo sempre foi assim, o meu resultado era fruto do meu esforço. Então, eu sabia que como vendedora eu tinha um fixo e a comissão era o que eu fazia de trabalho, o que eu fazia de quilômetro extra. Então, eu nunca tive esse, chefe, me dá um aumento. Nunca precisei. Quando eu senti que eu estava sendo pouco valorizada, eu pedi demissão. Então, na primeira empresa... O teu posicionamento, né, na primeira empresa ali, que foi a Ferragem Caxiense, por exemplo, hoje eu falo, né, já tem mais de, acho que 27 anos já isso. Eles foram maravilhosos comigo, mas eles tiveram período bem ruim, tanto que eles quebraram depois, né, uns 5 anos depois que eu saí, eles quebraram. E aí começou um período difícil, porque eles, de fato, fizeram um investimento absurdo numa loja que não era o momento, né, quando eu fui gerenciar, e os filhos assumiram e tal, então já era outra direção, né. Outra dinâmica também, né. E aí eu vi que a coisa não estava fluindo, né, e eu disse, não é mais meu lugar aqui, eu pedi demissão, saí, né, e mesmo sem ter nada, né, eu poderia ter procurado um emprego antes, né? Aquela coisa de ser nova também, ser inconsequente. Mas valeu. Aí eu fiquei grávida, depois que eu saí, né? Mas tudo bem, era pra ser. Eu disse, lá vem Deus de novo dizendo, não, era pra ser assim, então bora lá. Aí, então, lá no Magazine eu cresci demais, porque eu aprendi, assim, eu tive, das 3 grandes empresas que eu trabalhei depois, que foi Magazine Luiza, Lojas Arco, que virou Magazine, a Fast Shop e a Colombo. Todas elas eu tive faculdade da barriga, do balcão, mas eu tive treinamento, a gente tinha universidade dos gestores em todas elas, né? Então, guria, eu fico, assim, muito grata, né? Porque cada uma que eu aprendi, assim, não tem explicação, nenhuma faculdade me daria, sabe? Sim. Então, lá eu cresci demais, aprendi, consegui ali entender mais do universo corporativo, né? Porque a gente tinha muitas oportunidades e conheci bastante sobre comércio, tanto que eu saí do Magazine e fui para a Fast Shop, né? E na Fast também, um outro sistema, um outro processo. A Fast é de japoneses, então ali aprendi demais sobre ferramentas de administração. A gente não ficava lá no Magazine, eu tinha que ficar
no front ali, né? Que era porta de loja. Como vendedora, cuidando se o cliente entrava, como gerente, eu tinha que ficar o tempo todo controlando a equipe e tal. E na Fest, não, o negócio era de bastidor. Então era uma dinâmica totalmente diferente, né? Mas que eu aprendi demais também, foi muito legal. E depois na Colombo, saí para Colombo a convite deles, né? Fui para lá e foi muito legal também, assim, eu pedi demissão da Fest e fui para Colombo com uma proposta de assumir uma big loja que eles iriam abrir, que acabou não saindo, então mudou toda a proposta no decorrer do caminho, né? Mas foi muito bom também. Então, assim, em todas elas eu tive muitas oportunidades de fazer o tete-a-tete direto com o CEO, com diretores, então eu cresci demais. Eu entendo também que tu se permitiu, né? Sim. Tu se permitiu crescer, tu se permitiu viver esses processos e se entregou de coração, que as pessoas às vezes elas querem só o dinheiro, elas não querem pagar o preço para estar no cargo que elas querem estar, elas acabam invejando. Então, eu entendo que quando tu paga o preço por aquilo, tu recebe também, né? E eu acredito que isso te encorajou a tu empreender daí, né, Vivi? Sim. Foi da saída da Colombo que tu abriu a Santa Beleza? Sim. Então, depois que eu saí, quando eu estava na Colombo, na verdade, eu estava viajando pela Colombo e tal, né? Daí eu engravidei da Manu, que veio aquele presentinho de Deus, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, assim, que eu fiquei muito impactada, porque não era o que eu queria, né? Eu não estava prevendo aquilo, eu não estava nos meus planos, né? Porque ali dentro da Colombo mesmo eu tinha outras promessas de cargos para subir. Cargos, e eu tava ali, né? E aí aconteceu e eu levei 15 dias para assimilar o meu teste positivo, né? E fiz primeiro a ecografia para ver realmente estava lá, né? O coraçãozinho estava batendo. Aquilo era fato e eu tinha que assumir. Então, assim, eu fiquei muito, muito impactada, porque puxou meu tapete. Assim, né? De todos os meus planos. O sentimento que tu tinha que tinha puxado o teu tapete. E eu tava com 39 anos, né? Então aquilo mexeu demais comigo. Mas, guria, assim, resumindo, né? Revirou minha vida de cabeça para baixo. Eu pedi demissão da Colombo daí. Aí já tinha passado, eu digo, recomeço, né? Depois o outro, e aí depois uma filha, né? Um bebê no meio desse caminho. E outro recomeço. E ali, assim, mesmo que eu tenha saído de uma empresa para outra, eu estava num trilho, digamos assim, né? Evoluindo, mas eu estava num trilho. Então, eu sabia que eu estava dentro de um ambiente corporativo e eu estava galgando degraus, né? Quando veio a Manu, eu disse, gente, eu não posso ser mãe. Porque daí, assim, quem cuidava do meu filho quando eu voltei a trabalhar era minha mãe. Minha mãe criou meu filho, porque eu vivia viajando também, né? Ela que criou ele. E aí, quando eu tive a Manu, eu disse, eu não tenho mais a minha mãe aqui comigo. Ela estava morando em outro lugar e eu disse, o que vai ser de mim, né? Mas daí, assim, Deus faz as coisas perfeitas, né? E eu começou a cair minha ficha, assim, né? Então, lá na Colombo, eu voltei a trabalhar logo depois que a Manu nasceu, ali com 4 meses, já coloquei ela na escolinha. Mas eu já voltei decidida que eu não iria ficar, né? Entendi. E aí, teve muita questão também de... veio um gestor novo para lá, né, querendo mostrar serviço, e aí ele judiou das grávidas, assim, foi absurdo, uns troços meio loucos que aconteceram. E eu disse, não, de fato, isso não é mais para mim. O ciclo tinha se fechado. Tinha se fechado. E ali eu decidi, eu pedi demissão umas 3 vezes, assim, e nada. Até que um dia o diretor, o CEO, foi lá tomar um café lá na loja e disse, olha, vem cá que eu preciso conversar contigo. E aí ele disse, não sabia que isso estava acontecendo. Enfim, resolvi o assunto. Virei a página e saí. Só que eu já estava na Mary Kay na época. Eu tinha entrado na Mary Kay em 2013, eu acho, 2012. E
E eu tava indo muito bem. Eu já ganhava mais vendendo Mary Kay do que como gerente. Nossa. Lá trabalhando... Porque 15 horas por dia. Gerente não tem hora. Não tem fim de semana. E não tem família. Então, olha, para te ter uma ideia assim, ó, o dia que eu decidi isso aqui realmente não é mais para mim, não foi nem quando eu tomei os esporros do cara lá, que não curtia as mulheres, e realmente eu odeio esse negócio de que ficam batendo na tecla, né, de discriminação de mulher e tal. Mas eu vivenciei isso. E eu tava com um bebezinho de colo, né? E pensar que isso é tão recente, né? E ainda existe. E ele pegava no nosso pé. Bom, eu tinha uma colega lá que tinha 25 anos de empresa, que também saiu logo depois que ganhou o bebê, também estava nos 40 e poucos anos, né? Então a gente sentiu aquilo muito forte assim na pele. E aí eu resolvi sair, né, da Colombo e peguei e disse, vou focar na Mary Kay, porque tá me dando dinheiro, eu fico com a minha filha. Claro. Né? E aí, o dia que eu decidi sair da Colombo foi porque eu acordei às 7 e pouco da manhã, um inverno, assim, tipo, tava 0 grau aquele dia, um absurdo de frio. E aí, era 8 horas da manhã, o caminhão da Prosegur, Proforte, sei lá, que ia lá buscar dinheiro na loja, me liga, diz, ó, tô aqui, não tem ninguém para abrir a loja, né? E não era meu dia de estar lá. E outra pessoa deveria estar lá. Mas essa outra pessoa estava na farra, então ela não foi. E aí pego eu, a minha filha, lá louca, enfia no carro e vai para lá, né? E fica esperando, e resolve a situação. Problema. E fica esperando a outra pessoa chegar, né? E a pessoa não vem. E eu com minha filha lá, suja, sem fralda, eu não podia sair da loja, porque não tinha ninguém para ficar lá naquele momento. E aquele dia eu chorei, disse, não, isso aqui não, de fato não é mais para mim, né? E aí eu logo depois encontrei, o universo trouxe o diretor lá naquele dia na loja e eu falei, não quero mais, e é por isso, não, beleza, tudo resolvido, tá. E aí eu saí de lá e resolvi focar na Mary Kay. Porque eu disse, agora eu vou cuidar da minha filha. E eu entendi ali, sabe, que eu precisava virar aquela página. Porque eu agora, de fato, tinha uma filha e eu tinha que assumir, né, ser mãe. Papel de mãe. Aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos, em casa. E fiz, assim, ó, treinamento. Eu dei muito treinamento. Eu lembro que eu botava ela para dormir. E 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, eu gravava os treinamentos, isso foi em 2014, eu gravava os treinamentos para as minhas equipes, e elas iam assistir no outro dia só, né, fazia vídeo, fazia áudio, e elas iam assistir no outro dia só, mas aqueles treinamentos eram para mim, tudo que eu já tinha vivenciado, que eu tinha dado de treinamento na minha época de gerente, tudo eu estava passando para elas, mas aquilo me fortalecia muito, sabe, então me fez entender que eu tinha uma missão muito maior. Que, cara, quem é que tinha filho e ficava dando treinamento de madrugada, sabe? Eu já via que eu tinha uma missão muito maior do que... E aí, tá, na Mary Kay foi muito legal, participei de todos os congressos, que tinha que ir lá para São Paulo, eu ia, né? E pá, assim, ó, foi muito bom. Só que aí uma amiga minha me convidou para comprar uma escola de beleza nesse meio do caminho. E não estava nos meus planos fazer nada disso. Nos meus planos estava que eu queria continuar na Mary Kay, entendeu? Sim. Eu não estava com a ideia de, vou virar empresária. Não, estava bom assim e tal. Mas veio a proposta num dia, no outro eu disse para ela assim, e a gente comprou a escola. E aí, qual que era a minha ideia? Eu disse... eu já estava dentro da área da beleza, eu visitava muito salão, eu dava treinamento em salão e tal. E aí eu via uma dificuldade muito grande das pessoas de salão em cuidar da sua gestão, né? Então eu disse, é a minha oportunidade agora de ensinar gestão para esse povo. Lê do engano, né? Comecei a trabalhar e eu vi que o buraco era mais embaixo. E assim, toda aquela experiência que eu tinha
de mais de 25 anos de varejo e treinamento e sentada em mesas poderosas, não serviu para nada. Porque simplesmente quando tu vira uma empreendedora, tu tem que tirar o teu lixo, tu tem que pintar uma parede, tu é o tudo. Tu é tudo. E aí tu esquece da tua gestão, porque tu te enfia no teu operacional. Claro. Né? Então, nós estávamos com 3 meses de empresa, eu e ela, e a gente tomou um tufo. E ali 3 meses, a gente disse, cara, compramos um Kinder Ovo, cheio de surpresinha dentro, né? Porque era uma escola que já existia, daí a gente foi descobrindo as surpresinhas ao longo do tempo. E ali sentamos e nós duas gestoras experientes, né? Nós duas. Ela também foi gerente de grandes lojas por muito tempo. Esse foi o momento ali da pandemia que tu fez aquela transição? Antes? Antes, 2015, quando eu comprei a escola. A gente comprou a escola no pior ano até então, na maior crise financeira do Brasil. Foi de 2014 ali, né? Isso. A Marco Polo, a Randon estavam demitindo 8 mil pessoas, 6 mil pessoas. E as pessoas me dizem, tu tá louca montar negócio agora? E eu só consegui enxergar que essas pessoas precisavam de outro trabalho. Porque elas não iam ter uma indústria para trabalhar. Elas precisavam ser autônomas. Sim. E aí, de fato, a gente começou e a gente foi muito meio no salto alto, assim, né? A gente entende do negócio, né? E aí a gente foi tomando os tombinhos. Bom, com 3 meses de negócio, a gente viu que a gente tinha errado, né? E aí a gente começou a chorar. Sentamos e choramos. Só tenho que fazer, não tem outra coisa, só chorar. Sentamos e choramos, porque eu tinha todas as economias e dinheiro que não tinha, a gente botou ali, né? E aí, ainda aguentei o deboche da ex-dona, que vendeu para nós. Nunca me esqueço ela me dizendo assim, tu tão experiente. Ai, que ódio. Que trouxa. Ela me deu um golpe, literalmente. E ela ainda foi debochar. E ela debochou. Tô pensando, aí eu acho que vem a história assim, como é que eu fui me ligar a essa pessoa, né? Não, Guri, é assim, um erro tão grotesco. Que a gente cometeu, que nem o escritório de contabilidade percebeu, né? Na documentação, enfim. E aí eu só olhei para ela e disse, realmente eu fui trouxa. Que horror. E ali, eu sentei, chorei e tive que admitir que eu fui trouxa. Eu admiti que eu fui trouxa, né? Eu e minha sócia, enfim, a gente tá tudo bem. Aí a gente tinha 2 opções. Ou voltar para casa e dizer, marido, eu falhei em 3 meses. Ou a gente engole o choro e reinventa o negócio. E aí a gente escolheu, obviamente, reinventar o negócio, né? E virou uma grande escola de beleza, ou talvez a maior da cidade, né? A gente foi referência por muitos anos, né? E aí a gente disse, não, vamos reinventar o negócio. Enterramos aquela bendita, né? Que nos ensinou muito do que não fazer na vida. E aí a gente contratou uma agência que refez toda a identidade visual. Bom, a gente reposicionou o negócio. A gente saiu de uma escola de 8 cursos para 90 e poucos cursos. E quantos mil alunos? Virou a Santa Beleza Escola Coworking, que não existia coworking. Nós fomos o primeiro coworking de beleza do Brasil. Eu acho que eu te visitei quando vocês lançaram o coworking mesmo. A primeira vez que eu te visitei. E isso foi em março de 2016, que a gente relançou daí. E aí surgiu a Santa Beleza, e então a gente começou um trabalho de fato, né? E ali muita coisa aconteceu. Nossa! Assim, todas as experiências possíveis eu tive como empreendedora, né? Como empresária, né? Que ter um negócio é diferente de ser empreendedora, né? O empreendedor e o empresária tem um limiar ali que divide as duas. Eu a vida inteira fui empreendedora, né? Mas assim, empresária é outra coisa, né? É tu saber administrar aquilo ali, né? Ter um negócio, ter um CNPJ, né? É outra coisa. E ter sócia. Mais ainda. Mas casamento. É um casamento. Mas me chamou muita atenção quando a gente conversou, Vivi, o que aconteceu ali na pandemia. Né? Que daí vocês cresceram, se tornaram referências, mas chegou um momento que a sociedade, pelo que eu entendi, não deu muito certo.
E aí tu assumiu tudo sozinha num novo negócio, né? Então, aí a minha sócia, ela resolveu, queria sair do negócio, né? E aí, então, eu assumi sozinha. Logo depois, o meu marido veio pro negócio. E logo depois, eu trouxe o meu filho pro negócio. E aí, a gente começou a trabalhar todos juntos ali, 2019, início de 2019. E deu certo? E deu certo? Sim, daí a gente começou a trabalhar cheio de planos, fizemos projeto do prédio ali, que a gente ia fazer um monte de melhorias e tal. E aí a gente estava trabalhando com muita dificuldade, assim, em vários aspectos, né? Também na questão profissionalização, que a gente entendia que a gente precisava de alguns profissionais específicos, né? E isso é uma decisão bem difícil, assim, porque quando tu tem uma empresa familiar e tu entender que tu precisa de um profissional de fora para enxergar algumas coisas, né? Principalmente na parte financeira, assim. Que uma coisa que eu sempre falo, né? Os sócios, eles têm que se complementar. E eu tinha uma sócia maravilhosa, que ela, em questão administrativa, organização, ela era maravilhosa, assim, de financeiro, sempre tudo muito certinho, tudo muito controladinho. Quando ela saiu, a Viviane é comercial, a Viviane é de humanas, né? Ela não é... Nossa, os meus números é uma briga comigo mesmo para lidar com números. É um desafio enorme para mim, assim, cuidar dessa parte. Então, quando meu marido chegou, ele começou a organizar de novo. Que bom. Né? Porque ele é o cara das planilhas, dos processos, né? Então, começou a andar nos trilhos. Só que aí veio a pandemia, né? E eu entendi que eu não estava preparada para aquele momento. Por quê? As escolas, só sobreviveu a escola que estava preparada para o online, para o EAD, e eu não estava. E isso era uma coisa que a gente já tinha num projeto de 2 anos, né? Que a gente deveria... Mas não tinha tirado do papel. A gente deveria ir para o EAD, mas naquele momento era difícil, porque era um alto investimento que a gente tinha que fazer, né? Mas tu vê, né? A pandemia, ela transformou todo mundo, né? E uma das coisas que eu entendi na pandemia é que eu estava procrastinando uma coisa que a gente começou a fazer do celular de casa, né? E aí veio a pandemia, nós fechamos por 15 dias, com aquela expectativa de que seria 15 dias, daí já virou 30, já virou 60, virou 90. Eu fiquei 7 meses com a escola fechada, né? Com 15 professores que trabalhavam com a gente, mais as funcionárias, todo mundo esperando em casa, né? E aí não tem negócio que aguente sem faturamento, né? E quem tinha que pagar boleto não pagou, simples assim. Até porque os meus alunos também estavam prejudicados, porque a maioria era do salão de beleza. E os salões estavam fechados. Estavam fechados. Então não tinha o que fazer. E aí, né? 15 dias em casa, a gente já começou a bater pino, né? Bom, porque como é que... a única fonte de renda da família seria a escola, até porque vocês estavam os 3 trabalhando juntos. Sim. E aí não tinha mais nenhuma fonte de renda. Não tinha nenhuma fonte de renda. Aí a gente... um dos erros que eu cometi no início foi ficar vendo TV, né? Ai, vamos ver o que tá acontecendo e tal. E a gente se apavora, né? E a gente via... Hoje eu entendo, né? Que era tudo um terrorismo, né? E aquilo foi me deixando mal. E só que assim, ao mesmo tempo em que eu estava ficando mal, os meus alunos, as minhas mentoradas, enfim, todo mundo mandando mensagem o tempo todo, a gente conversava, né? Eu disse, ai, Vivi, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô desesperada. Então, assim, eu tinha manicures de salões que eram alunas nossas, que tinha filho, não tinha marido para cuidar, não tinha ninguém para ajudar, né? E com filho em casa, sem poder faturar. E como é que faz? Como a tua cabeça, como é que tu faz para ajudar uma pessoa se tu também tá precisando de ajuda, né? Então, acho que foi um desafio gigante, assim. Eu fico pensando assim, tu no centro e todas as pessoas que dependiam de ti não ter da onde tirar dinheiro. Exatamente. Porque naquele momento tu era fonte de renda para essas pessoas. Sim. E aí, saber lidar com o mental, com o emocional nesse momento é o mais difícil. Então, assim, tu me perguntou aquele dia, como é que tu faz para virar? Gente,
eu simplesmente fiz, entende? Não tinha como eu acordar de manhã e dizer assim, hoje eu não vou sair da cama porque eu tô depressiva. Não, tinha um monte de gente que dependia de mim. Então, simplesmente foi acontecendo. Aí, todas essas pessoas que entravam em contato comigo, a gente ia conversando e ia se ajudando emocionalmente, né? Não tinha o que fazer. E aí, aquilo me fortalecia muito, sabe? De ouvir uma professora me dizer assim, Vivi, ainda bem que eu conversei contigo, tu me ajudou. Oi, eu tô precisando de ajuda. Também, mas assim, tu me ajudou e tal. Então, aquilo ia fortalecendo. E daí, quando tinha, acho que foi no final isso, já tá fazendo 3 anos agora, né? Porque eu recebi uma notificação esses dias ali da primeira live que eu fiz com uma aluna minha, né? E que aí virou todo o jogo. Tá, mas a história das esfirras veio antes das lives? Não. Eu nem lembro mais na linha do tempo como é que foi, mas assim, a gente tava em casa... Gente, eu pedi a história das esfirras porque isso foi a parte que mais me comoveu, eu acho, da história. A gente tava em casa, a gente gosta muito de comer lá em casa, né? Então, assim, tudo que é coisa vira comida, janta, almoço e tal. E aí a gente tava fazendo... Bom, não tinha que fazer, né? A única coisa que nós fazíamos era assistir TV e comer, né? E não tinha teleentrega, lembra, né? Que não tinha nem motoboy na rua, era foi parado tudo fechado. E aí a gente pediu coisas do mercado por teleentrega, nem lembro como é que era feito. Enfim, aí vamos fazer umas esfirras, né? Meu marido é descendente árabe, a gente adora fazer comidas diferentes, bem temperadas. E aí a gente vamos fazer as esfirras. Eu tava fazendo as esfirras. E eu disse, gente, já pensou isso aqui? Se a gente fizer isso aqui para vender no condomínio, né? Porque eu moro num condomínio. Vamos fazer para vender no condomínio, porque ninguém tá recebendo teleentrega, né? Aí o meu filho já fez uma divulgação ali, né? Eu peguei e mandei nos grupos. Eu disse, eu vou testar. Mandei nos grupos e expliquei. Estamos com a escola fechada há tantos dias e a gente resolveu fazer esfirras para vender, para pagar as despesas, pelo menos as básicas, né, que a gente imaginava, assim, vão pagar a luz e a água do prédio lá, daqui de casa, porque sem isso não dá para ficar. E aí a gente postou, e guria, foi assim uma loucura, porque apareceu gente do além, comprando, encomendando, né, e a gente não saía mais da cozinha. Não tinha como dizer assim, não vou conseguir te atender, a gente tinha que atender. Porque era muito pedido. E aí era eu e meu marido até às 5 da manhã, que eu senti músculos que eu não sentia na vida. A dor era imensa, sabe? Eu lembro de chorar fazendo aquilo, assim, porque muito cansaço, mas a gente tinha muita entrega para fazer. E a gente ia pagando os boletos. Ia pagando os boletos. Ia pagando os boletos. E pagando as pessoas que... Sim. Então, assim, eu paguei professor com esfirra, eu paguei fornecedor com esfirra. Era uma coisa assim. Bom, eu tinha boletos para pagar de fornecedor, que eu lembro assim, tinha boleto lá, sei lá, de 300, 400 reais para pagar. E dizia, não, Vivi, me paga e me manda umas esfirra. Bem assim. E eu sentia aquilo ali, aquilo ali era Deus. O tempo todo. E são coisas que eu entendo, né? Eu fico... Quando eu falei do porquê da tua história, o porquê de tu estar aqui, é que independente de quem a gente é, quando a gente confia, a gente volta o que a gente falou lá no início, né? Quando a gente confia, a gente consegue entender que... tem algo a mais, né? E nesse momento, vocês tinham saúde, por mais que existisse dor física, vocês tinham saúde, vocês estavam todos vivos dentro da casa de vocês. Vocês estavam em família, coisa que deu quanto tempo? Um viajando, o filho pequeno enquanto tu não pôde ficar em casa, e agora a outra filha pequena. Então, nesse momento, algo mais uniu vocês. Sim. Né? Algo mais uniu vocês. E aí, tu poder... através de esfirra, sustentar famílias. Não só a tua,
Mas quantas famílias tu sustentou com esfirra? Foi um longo período ali, né? Porque daí a gente ficou todo aqueles 7 meses fazendo esfirra para pagar as contas, né? E aí começaram a surgir, assim, alguns poucos alunos e tal, né? Porque a gente estava tentando fazer o online, né? Mas o negócio não fluía, né? Porque estava todo mundo com muito medo ainda de fazer e tal. E o meu segmento, o pessoal quer o prático, ele não quer o online. Né? Sim. Então, ainda mais que era novidade. Ah, não, eu quero esperar a aula prática e tal. Então, a gente foi penando. Mas aquilo ali me ensinou demais, sabe? Sobre o ser humano também, né? Eu entendi, vi muitas pessoas ali, tinha gente que comprava esfirra sem precisar. Que me dizia assim, eu não como glúten, mas eu vou comprar porque eu quero ajudar vocês. Né? E comprava pro condomínio. Eu lembro de uma conhecida nossa aqui, ela disse, Vivi, eu não como glúten, mas eu vou levar, e levou para a família dela inteira do prédio, né? Então, aquilo ali, assim, foi uma lição para mim, né? Porque eu vi os professores, por exemplo, eu disse, prof, vamos tentar dar uma turma, eu não tenho dinheiro para pagar agora, né? Mas... Quantos professores eram? Eram 15 profs na época. E tu me comentou que nenhum deles parou, né? Quando vocês começaram a retomar, todos eles ficaram? Sim, todos eles. Teve um só que saiu na época, mas assim, também não foi... Porque a escola nesse meio tempo, de certa forma, parou, né? E o negócio, entre aspas, é como se ele tivesse quebrado naquele momento, porque daí tu ia ter que recomeçar do zero. Sim. Né? E esse recomeçar do zero, quando tu conversou com os professores, vamos retomar. Como é que foi a atitude deles? Sim, todos eles pegaram junto, né, comigo. E a gente fez algumas aulas online, até eu estava te falando da Michelle, né? A Michelle era uma que tinha acabado de ganhar bebê, estava em casa. E ela pegou as turmas tocando online, né? E sem perspectiva de receber, entendeu? Esse é o negócio, né? Então, assim, eu sempre tive muitos parceiros, né, na minha vida. Muito, assim, gente que pega junto, diz, não, eu vou fazer. E, claro, a gente tem algumas decepções no meio do caminho, mas tudo bem. Tenho todos os outros que ajudam e estão junto, né? Então, ali foi este episódio da pandemia que aconteceu, então a gente deu a volta, conseguimos daí retomar, quando voltou os 7 meses, a gente voltou para as aulas presenciais, mas muito timidamente, porque as pessoas ainda tinham muito medo, né, iam de máscara, mas aí começava de novo aquela história, começou de novo, e daí a gente tinha aluno faltando, aluno querendo cancelar, foi um caos total. A volta foi terrível, porque as pessoas não estavam preparadas ainda para aquilo, né? Então, a gente acabou sofrendo um pouco ali. Então, nesse meio tempo... Mas as coisas estavam andando, eu não estava desesperada, né? Porque o negócio estava lá, a gente estava conseguindo segurar tudo. Mas daí aconteceu que em fevereiro de 2021... eu resolvi mudar. Então, saí do prédio que eu estava e fui para uma outra, lá para um outro prédio, e aluguei outro espaço onde tinha uma escola que tinha fechado e eu assumi os alunos deles. Então, e ali foi outro peitaço, né? Porque eu já tinha os meus problemas, né? Então, que não eram poucos. Que não eram poucos. E por que eu estava fazendo isso? Eu não sei. Foi uma missão, assim, né, na minha vida. Porque eu me perguntava, assim, por que isso caiu no meu colo, Deus? Sabe? E aí eu pensava, dá para fazer? Dá para fazer. Eu fico melhor sem? Acho que sim. Mas eu consigo fazer. Então eu vou fazer. Então eu entreguei meu prédio, fui para essa outra escola, né, que era dentro da Unicesumar, então eu aluguei o espaço lá e assumi alunos da escola que tinha quebrado ali durante a pandemia. E logo, né, aconteceu um outro episódio ali, então um colega que tinha outra escola que a gente iria dividir as despesas lá, né, também ele quebrou.
E eu tive que assumir tudo sozinha. Então, eu já estava sem funcionária, né? E já estava com o triplo de aluno, bem dizer, do que eu tinha. E eu disse, cara, agora foi o boi com as cordas. Agora não tem mais. Porque assim... Só que eu dizia assim, Deus, por que tu fez eu passar por uma pandemia, né? Aguentar todo aquele período? Por que eu tinha tanto... por que eu consegui segurar todo esse tempo? Para agora chegar aqui e cair numa armadilha. Para fechar as portas, assim, né? Mas tudo bem, eu vou entender. Só me explica qual é o caminho que eu tenho que fazer. Então, aí, nesse período aí também surgiram outras pessoas que nem estavam no script, né? Uma amiga que vem lá de longe, naquele dia, lá na escola, e diz assim, Vivi, faz o que tu tiver que fazer, eu tô contigo. E ela nem sabia o que tinha que ser feito. Ela não sabia qual era o volume do meu prejuízo. Ela não tinha... Faz, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Nós vamos achar um jeito. Então, aquilo ali fez... Desculpa. Imagina, não tem que pedir desculpa nenhuma. Eu enxerguei assim, cara, a minha missão não é pequena. A gente tem, eu digo, às vezes a gente se pergunta qual é o nosso propósito. O nosso propósito nem sempre está ligado a isso ou aquilo, a algo fechado. Eu acho que a gente vai mudando conforme o tempo vai passando e a gente vai entendendo que novas rotas podem ser seguidas. E a gente não entende essa nova rota. A gente fica presa naquilo ali. Pô, mas eu segurei a escola todo esse tempo, por quê e tal, né? E eu me apegava muito à marca. Disse, pô, a Santa Beleza era minha bebê, era minha filha, né? Então eu ficava pensando, mas se eu segurei até aqui, por que agora eu vou, né? E aí a gente tá atenta às oportunidades e aberta, né? Uhum. Tu sempre teve muito aberta a coisas novas surgirem na tua vida e crescer. Uhum. E essa abertura de olhar, de vida, ela também fez com que outras pessoas te conhecessem a Vivi como pessoa, como ser humano. E a partir daí, eu digo que o teu fortalecimento em caminho, em vida, né? Fez com que as pessoas confiassem na pessoa que tu é. Sim. Na mulher que tu é. Isso eu nunca tive dúvida. Porque as pessoas simplesmente vinham pra mim e diziam, Vivi, eu acredito em ti. Eu sei que tu tem força. E eu tava ali destruída e eu pensava assim, ela acredita mais em mim do que eu em mim mesma, entende? E aí eu... Isso era pesado pra te receber esse tipo de mensagem? Era pesado porque eu tava sofrendo muito. E apesar de as pessoas não percebiam isso, mas eu estava muito... Fragilizada, porque eu pensava assim, gente, eu sentia o mundo nas minhas costas, né? Porque eu tinha um fardo enorme. E daí, quando aconteceu isso aí foi só um pedacinho da história, né? Aí eu falei para os profs, aconteceu isso, que eu nem vou citar aqui, mas assim, eu não sei o que fazer. E as profs, assim, Vivi, toca que a gente te ajuda. Depois tu acerta quando puder e... Pela segunda vez. Sim. E aí tinham profs novos aí nessa fase, né? Porque daí eu tinha assumido a outra escola, eu assumi os profs também. E eles, ali daquela turma nova, daqueles profs novos também, todos pegaram junto, sabe? E teve um que outro que não, mas também eu não condeno porque não me conhecia, né? Mas o que mais me impressionou foram os que não me conheciam e estavam pegando junto, né? E aí demos a volta, né? Fizemos acontecer, conseguimos entregar, enfim, muita coisa aconteceu. O momento mais marcante para mim foi quando eu fiz a formatura daqueles alunos que eram da outra escola também. E eu disse, cara, etapa vencida, ciclo fechado. Beleza. Aí, nesse meio tempo, uma amiga minha me mandou uma mensagem e disse assim, Vivi, tu viu que tá abrindo uma escola nova em Caxias do Sul, Ana Hickman.
E eu, meu Deus, agora que eu tô me recuperando, vai vir uma concorrente. Vem uma concorrente pra cá, meu Deus. Saí apavorada, disse, gente do céu, quem é que tá abrindo uma escola? Quero saber. E aí fucei, descobri quem era a nova dona da escola. A dona da nova escola. Aí peguei, entrei em contato com ela. Daí eu queria conhecer, eu queria saber quem era, pra ver o tamanho do negócio que tava vindo. E daí eu liguei pra ela muito desconfiada, e eu disse pra ela, eu sou a Vivi, eu sou da Santa Beleza, sou dessa área, então eu queria te conhecer, já que tu tá vindo, a gente trabalha no mesmo ramo, né? E aí ela, sim, não sei o que, não me deu bola. Desligou e tal, disse, sim, uma hora a gente toma um café e tal, né? Eu disse, tá. Passou o tempo, acho que uns 4 meses depois, e daí ela entrou em contato comigo. Ela já tinha inaugurado a escola, e uns 4 meses depois ela entrou em contato comigo. E daí ela me disse, Vivi, eu não tô conseguindo fazer o negócio. Eu gostaria de conversar contigo. E daí eu fui, a gente passou um sábado a tarde inteira conversando, nos demos super bem. E aí ela me fez a proposta de juntar os negócios, né? E daí eu fiquei naquela, assim, agora, né? Faço isso, eu tinha acabado de fazer um negócio desse, não tinha dado muito certo, né? Daí eu disse, não, eu não quero unir negócio nenhum. Disse, vou pensar. Beleza. Passou uns 15 dias, ela me ligou e disse assim, Vivi, eu vendi a escola. Eu não vou mais ficar, né? Eu disse, tá bom. Tudo morto, volta a zero, né? E vida que segue. Vou ver o que eu faço na minha vida. Porque eu já tinha decidido que eu tinha que tomar uma decisão com a escola, né? E aí... Só que daí ela me disse assim, eu quero te apresentar os novos donos. Eu disse, então tá bom. Daí fui lá, conversei com os novos donos e eles acabaram me contratando para fazer, então, a gestão do Instituto Ana Hickman em Caxias, né? E eu super feliz, né? Que aí eu trouxe todos os meus profs, né? E fiz todo o negócio. O que eu fazia lá, tu fez no só instituto. Transferi com um nome diferente agora. E aí eu aceitei que eu precisava encerrar o ciclo da Santa Beleza, né? Então, acabei indo para lá, levei todos os meus profs, meus alunos. Hoje a Santa Beleza está no Instituto Ana Hickman? Não. Aí, não porque não existe mais ela não instituto. Tá. Né? E o instituto também não existe mais? Não existe mais. Porque aí eu fui fazer o negócio, né? Assumi a administração do Instituto Ana Hickman em Caxias. E depois de 1 ano e meio, a CEO da empresa lá resolveu que não queria mais o Instituto Ana Hickman, né, que ela ia vender. Então, daí... Foi vendido para o Diferenza, né? A gente vendeu para o Diferenza, para a Lia, e então se encerrou esse ciclo. A área da beleza foi um ciclo encerrado e que eu queria encerrar na minha vida. Porque eu já estava decidida isso lá atrás, né? Só que aí surgiu o Instituto Ana Hickman e eu disse, bom, uma oportunidade de aprender de novo, né? E aí eu entendi, conhecendo o negócio por dentro, eu entendi que eu conhecia muito da área da beleza. E que eles também precisavam aprender mais. Sim. Então, aí decidido isso, a gente encerrou o ciclo ali, vendemos o Instituto Ana Hickman e eu continuo no grupo. Porque nesse 1 ano, muita coisa aconteceu, né? Que daí eu comecei a fazer parte do grupo educacional INAP, que tem as faculdades, né? A faculdade de terapias, que é muito forte. E hoje a sede fica em Novo Hamburgo. Hoje tu é gestora do negócio deles. Eu sou gestora de expansão da faculdade INAP. E ali eu aprendi demais também. Né, porque foi um ciclo assim, ó, de decisões muito sérias, né, a decisão de trocar de ponto, de fazer, tentar um novo negócio de uma outra forma, né, e até o grupo entender que aquilo não era um negócio para eles, né, porque eles estavam tentando diversificar o negócio dentro da educação, mas são pontos totalmente diferentes. E o que eu pensava que poderia dar certo, a gente viu que não ia dar. Não tinha como. E ali a gente foi aprendendo, né?
Então, agora, eu cuido de toda a parte de expansão da faculdade NAP. Eles são um grupo muito forte. Eles têm as unidades no exterior, né, Estados Unidos e França. E eu, assim, me reinventei de novo. É tal do recomeço. Meu Deus, é muito recomeço para uma pessoa só. É. Mas eu quero te fazer uma pergunta que não quer calar no meu coração. Se tu se sentir à vontade, tu fala. Se tu não se sentir, tá tudo bem. Tu me comentou... Porque aqui a gente fala muito sobre o eu mulher, sobre o feminino, né? E eu entendi que a tua família sempre pegou muito junto contigo, né? E isso ficou muito bem claro, né? Em todo o decorrer da tua história. Mas tu falou pra mim também que por 20 anos tu não falou sobre a Tabata, né? Quando que tu resolveu falar? Tu entendeu que talvez o não falar tava te aprisionando em algum lugar? Porque tu também falou lá no início que às vezes a gente não viver o luto dos nossos processos também impacta na nossa vida, né? E aí, onde é que foi o ponto que tu disse, eu preciso falar disso? Eu não sei te dizer quando foi o ponto, mas eu posso te dizer com toda certeza que eu entendi que o autodesenvolvimento, ele vai destravando muitas coisas, né? Então, eu me autodesenvolvi muito na parte profissional, eu aprendi demais, estudei muito, né? Me formei, fui para a faculdade, me formei, fiz também pós-graduação e tal. Mas, na parte do autodesenvolvimento, eu fiz terapia depois. Autoconhecimento, assim, do ser autoconhecimento. Eu fiz terapia, eu fiz processo de coach, eu fiz várias coisas que foram me abrindo a mente. Eu não sei te dizer exatamente o dia que eu disse, vou falar sobre isso. Simplesmente fluiu, né? E eu entendi uma coisa assim, e há poucos dias até aconteceu algo que me fez enxergar isso de novo, assim, me relembrar. A gente precisa encerrar ciclos. E a gente precisa enxergar esse ciclo. Então, uma coisa que eu tenho muito forte em mim, eu ressignifico as coisas hoje, sabe? Então, assim, às vezes é um relacionamento que não tá bem claro para mim. Como eu fiz esses dias, eu chamei uma pessoa e disse, olha, isso foi muito importante, mas eu queria ressignificar, sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar e não ficar com uma coisa machucando, marcando. Porque uma coisa que eu entendi, assim, que algo que é recorrente na tua mente, tu precisa olhar para isso, né? Porque, assim, todos esses anos eu fui trabalhando e fui acontecendo, e o sucesso veio, e a queda veio, e eu sentia aquilo lá, né? Então... Aquela sujeirinha que fica debaixo do tapete, que a gente não gosta de mexer, né? Então, assim, toda vez que se falava em bebê recém-nascido, morto, essas coisas, mexia demais comigo. Imagina. Então, eu chorava que nem criança. E eu entendi que eu precisava ressignificar, que aquilo me incomodava, né? Então, hoje eu vivo em paz com isso, né? Claro que sente. É um troço que tu nunca esquece. Mãe, eu digo, é impossível mãe não se emocionar, é impossível mãe não sentir. Eu digo que não tem como não lembrar, né? A lembrança, todo mundo, tu esquece, não. Tu esquece quem te magoou, não. Tu esquece quem te fez mal, não. Tem a minha meia-culpa de certa forma, eu ter me aproximado de pessoas assim e ter permitido que elas entrassem na minha vida. Existe a parte do aprendizado, pra gente não repetir, que é a parte boa. E existe a parte da ferida. Eu disse que a gente consegue separar em partezinhas, que são as famosas caixinhas. Né? Mas essa parte da feridinha, né, que eu digo que é aquela coisa que martiriza, que puxa a gente pra trás, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente evoluir, também é a parte... que faz com que a gente entenda, né? Que se a gente não lidar com isso, a gente também não vai pra frente. Porque a gente tenta achar várias desculpas e vários motivos ali no meio do caminho. Sim. Mas aquele momento, ele nunca vai deixar de existir. Aquela lembrança, ela vai sempre existir. Exatamente. Mas o que a gente vai fazer com ela é que vai fazer a diferença.
Eu sinto muito claro em mim hoje que quando eu penso neste assunto, eu tô em paz. Coisa que eu não tinha antes, porque se eu lembrasse, eu chorava, né? Eu sofria com aquilo. Hoje eu choro ainda. Sim, né? tá tudo Mas eu não sofro com isso. Eu sinto que ela tá bem, que tá tudo certo e aquele ciclo foi encerrado como tinha que ser, porque Deus quis assim, né? Mas isso ficou claro para mim, assim, eu preciso ressignificar, eu preciso encerrar ciclos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me determinei ali depois da pandemia é que eu queria dar um novo rumo na minha carreira, né? Eu continuo sendo a mentora, eu continuo sendo a Vivi, eu só não vou ser a Vivi da Santa Beleza, né? Eu não vou mais ser a Vivi da Ana Hickman ou do Magazine Luiza. Até hoje eu encontro gente e diz, tu lembra a Vivi do Magazine Luiza? Eu sou eu. Entendeu? Eu sou eu. Então, assim... tu criou a tua própria identidade no meio disso tudo. Então, eu estava muito ligada aos negócios, né? Aqueles negócios, aquelas marcas, né? E hoje eu entendo que eu não sou mais a Vivi do Magazine, nem da Festa, da Colombo, da Santa. Eu sou a Vivi. Hoje as pessoas me conhecem como a Vivi Barbosa, né? Não sei bem o que tu faz, mas tu sabe quem sou eu, né? Porque tem uma presença forte, eu sei disso, né? Porque eu falo, se tu soubessem as mensagens que eu recebo, sabe? Das pessoas me falando, nossa, Vivi, isso foi muito importante para mim. E às vezes é uma mensagem num dia que eu não tô legal, sabe? E aquilo me fortalece e eu sei que eu preciso continuar a minha missão. E ela tá aí. Ela é a Vivi que é a mulher maravilhosa e que impulsiona outras mulheres, que faz mulheres crescerem. Sabe que muita gente entende que os processos, eles são lindos. Os processos não são lindos. Não. Os processos são difíceis, são dolorosos. O que a gente colhe, a flor do jardim que a gente colhe, que é bonita, né? Que é o belo, é a colheita, é o vislumbrar, o cheirar, o olhar, né? Esse é o resultado. Mas tudo que passou no meio do caminho é o que faz essa flor ser bonita. Né? Tudo que tu passou construiu a identidade Vivi. E eu vejo nas empreendedoras que eu mentoro, né? A maioria não aguenta o processo. A maioria chega para mim querendo um resultado, né? Eu quero fazer isso, quero abrir um negócio, Nossa, 1000 ideias. Quando a gente começa a colocar o processo, as ferramentas que tem que ser utilizadas, tu tem que entender que precisa fazer isso. Não. Não dá para pular essa parte. Eu não vou mais fazer porque tá sendo muito, muito pesado, eu não tenho tempo. E aí começam os boicotes, né? As autossabotagens, e eu enxergo isso nitidamente. Porque às vezes eu vejo assim que a pessoa, ela tem condições, ela que não tá querendo fazer. E ela se autossabota, dizendo que eu tô gripado, meu filho, normalmente, a desculpa é o filho ou o marido. Normalmente. Então, mas, graças a Deus, tenho ótimos cases, né? E eu tenho todas essas mulheres que agora eu vou começar a mostrar no meu Instagram, porque aí ali na pandemia eu tirei o meu projeto do papel, que era mostrar as empreendedoras que estavam fazendo, né? E ali eu trouxe a minha primeira live, que vai sair, acho que vai sair sexta-feira, amanhã, no Instagram. A primeira live que eu fiz com uma aluna minha, que é a Paty Muneveg, eu disse pra ela, assim, na pandemia, fazia uns 20 dias que a gente tava em casa e eu vi ela postando, né? Postando. E eu disse, guria, tá todo mundo se cortando os pulsos, o que tu tá fazendo? Né? Porque ela é massoterapeuta, ela tinha o negócio dela parado também, né? Eu disse, tu tá atendendo? Ela disse, não, Vivi. E eu também tô cortando os pulsos, mas eu não quero parar. Eu disse, então a gente precisa conversar. E a gente precisa mostrar a tua história numa live. E ela disse, eu topo. Né? E aí a gente fez a live, horrível a live, até tirei porque bem naqueles dias estava ruim a internet, né? E aí a gente conversou e, nossa, dava assim, tipo, 100 e poucas pessoas na live, né? Aquela noite, assim.
E aí, quando acabou, o tanto de gente que nos procurou, tanto a mim quanto a ela, Vivi, traz mais, conta mais, e não sei o que. Eu disse, gente do céu. Era um troço assim, porque todo mundo estava em casa, todo mundo queria. Eu vou te interromper. Vivi, tu se sente como uma mulher, como um agente de transformação na vida de outras mulheres? Hoje eu me sinto. Hoje Antes tu não. se sente? Antes não. Antes eu era muito do bastidor. Eu já tinha Santa Beleza, eu já mentorava as pessoas, os empreendedores, só que tanto é que assim, o meu filho foi um grande transformador na minha vida, né? Porque quando eu trouxe ele pro meu negócio, ele trabalhava numa agência de publicidade, e ele quando ele veio para dentro do negócio, ele disse assim, mãe, tu tem que fazer isso, isso e isso. Imagina, vídeo. Eu não queria fazer vídeo, eu queria trabalhar, eu estava ali envolvida no operacional. E ele disse, mãe, tu precisa mostrar isso, porque ele ficava impressionado com o pessoal que circulava ali e me procurava o tempo todo, e eu preciso do teu conselho, eu preciso que tu me ajude. E ele disse, mãe, tu tem que mostrar isso. Eu disse, imagina, eu vou estar expondo as pessoas? Não, mãe, tu tem que falar, tu tem que fazer vídeo, tu tem... E ele começou, e daí ele... Até fui fazer um curso daí com a Vivi Salvador, né? Eu já estava fazendo vídeo, mas daí fui fazer um curso com a Vivi Salvador para me destravar no vídeo, assim. E aí foi muito bom. Muito bom. Foi bem divisor de águas, assim. Não, eu te pedi porque eu te ouvindo, né? Tu falou assim... das pessoas que te acompanharam, dos cargos que tu exerceu, das pessoas que tu fez a gestão e tal. E isso, e dos retornos que tu recebia. E, querendo ou não, a Vivi fez a diferença no mundo para muitas pessoas, né? E isso é fruto de muito recomeço, e muita oportunidade, muita permissão e muita fé. Eu acho que se resume assim, sim, né? Se hoje tu tivesse que deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, se hoje tu pudesse se resumir e tu pudesse dizer algo sobre tudo isso que tu passou e a Vivi que se transformou, a Vivi que é hoje, que mensagem tu deixaria? Primeiro lugar, assim, ó, não tenha medo de julgamento, porque ninguém paga tuas contas. A gente cansa de ouvir isso, né? Mas, no final das contas, tudo vai ser entre tu e Deus. É tu com Ele. É a base. É a força. É de onde vem a força. É de onde vem a nossa força. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou a mentora do Sem Mimimi, né? Eu sou muito... meio falta emoção. Hoje eu tô emocionada porque eu tô falando de mim, mas quando eu tô mentorando, eu não gosto do mimimi. Eu não gosto de gente reclamando, sabe? Porque eu vejo tudo como uma muleta. Tudo é uma desculpa. Então, quando eu converso com a pessoa assim, larga a muleta, sabe? Porque tem marido, porque tem filho, todo mundo tem problema. Todo mundo na vida tem problema. Tu tem que escolher qual é a tua dor. Só isso. Tu tem que escolher se tu quer a dor do crescimento ou tu quer a dor do fracasso. É uma escolha. É uma escolha. Vidas são escolhas. Então, assim, escolha a dor do crescimento. Porque tu vai aprender e tu vai transformar outras vidas. É isso. Sem palavras. Eu disse, a gente começa... eu repito o que eu falei no início. Não é por acaso que tu tá aqui. Não é por acaso que muitas mulheres vão ouvir tua história e vão entender que, independente do tempo, sempre é momento. A gente não pode ficar presa a isso, aquilo, mas se eu tiver vontade, se eu tiver fé, eu vou pra onde eu quiser. Isso aí. Eu vou pra onde eu quiser. É pensar assim, tu põe o pé, Deus põe o chão, o resto vai. Faz a tua parte. Eu digo assim, às vezes as pessoas pedem, eu peço e sento, né? Tô sentada, tô esperando. Não, Deus não vai dar de presente pra gente. Ele espera o teu passo. E no momento, tu faz os teus 99%. E o 1% dele, ele vai fazer. Exatamente. Ele vai fazer quando tu der os teus 99%. Então, a gente precisa
né? Tirar da gaveta, tirar as crenças, a gente precisa procurar ajuda, como tu procurou em muitos momentos, como tu se permitiu ser polida, sim, né? Por todos esses processos e se permitir viver isso, né? Se permitir viver a transformação. E a partir daí a gente só cresce. E a missão Vive está sendo vivida. A missão Vive está sendo vivida. É o agente transformador na vida de outras pessoas. E eu quero convidar todas, assim, que se tiverem a oportunidade de tomar um café com essa mulher. Para chorar. E se quiserem gestão de negócios, a mentoria dela, né? Eu acho que vocês já entenderam o porquê que ela é tão boa no que ela faz. Eu convido vocês a se permitirem a ter fé, se permitirem a olhar para o mundo com gratidão. Exatamente. E se permitirem ser polidas. Eu acho que a gente a gente é uma pedra bruta que pode ser polida desde que a gente se permita, né? E é isso que eu me permiti fazer, é isso que a Vivi se permitiu fazer. E é por isso que hoje a gente tá onde a gente tá. Né? E todas têm as mesmas ferramentas. Basta a gente querer e se permitir para que esse processo aconteça. É isso aí. Eu sou consultora de empresas, né? E hoje com o projeto da Conde Joias, que também... Ai, cara, assim, eu tô aprendendo muito com a Márcia, né? Que é uma pessoa incrível, uma visão maravilhosa de negócio. Tô também com o projeto do coworking, né? Que é o Vila Urbi, que a gente inaugurou agora, há poucos dias. Logo nós vamos ter o café lá. E mais gestora de expansão de negócio. Então, assim, eu assessoro as empresas e aprendo demais com elas também, né? E isso é muito importante, assim, se permitir. Eu acho que um dos maiores fracassos da pessoa é ela ser orgulhosa. É o ego. É o ego, né? E eu consigo entender que, assim, eu não tô lá para ensinar essas empresas, eu tô ali para compartilhar o que eu sei e aprender também, né? Então, é incrível, assim, quando a pessoa entende a jornada, tudo se torna mais fácil, é mais simples do que tu pensar, agora eu sou a poderosa, né? E aí eu vou só ensinar. Não, eu aprendo com cada mentorado meu também, né? Porque a vida é isso, é uma troca. E a gente tem que estar sempre em evolução. Vivi, eu quero te agradecer imensamente, assim, ó, com o coração bem quentinho. Obrigada, Tu, com certeza, fez comigo e vai fazer com muitas pessoas a diferença. Eu agradeço a Deus por te ter mais perto hoje. Antes eu conhecia a Vivi fora, agora eu conheço um pouquinho da Vivi dentro. E te conhecer dentro fez uma grande diferença no meu dia e com certeza vai fazer na minha vida. Obrigado por tu estar aqui comigo, por tu ter se permitido, né, se mostrar frágil e vulnerável. Isso é muito raro, né? Eu não conhecia a Vivi chorona, tá? Eu conheci ela hoje. E obrigado mesmo, obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. E eu quero encerrar, então, falando um pouquinho mais dos meus apoiadores e patrocinadores que tiveram presente com a gente. Porque muitas das coisas deles estão aqui com a gente, né? Ai, que joia. E então, a Tayane, que tem a Nefertari, o que ela deixou comigo foi o cabelo e a maquiagem de hoje. Thay, muito obrigado. Eu tô com o macacão da Ledora Modas. Lindo. Que eu amo de paixão. Essa foi uma aquisição minha. E ela tem peças lindas, maravilhosas. A B Plus, que é da Nath, ela trabalha com roupas plus. Então, para quem precisa de roupas plus. A Gigi, Estúdio Pet, cuida da minha pet, da Aurora. Hoje de manhã ela foi tomar banho lá, inclusive tá nos meus stories. A Michelle Whitman, que a gente falou dela aqui na mesa, ela trabalha com colorimetria, cuidou do meu cabelo. Semana que vem ainda vou estar fazendo tratamento novo com ela. Maravilhosa. Gepetos móveis planejados e sob medida. A FJP Demolições e Antiguidades, que dá vida a histórias antigas e a histórias novas. Então, gente, também a gente tá aqui com a Allure Store,
A gente tá com uma vela hoje de capim-limão, que tem um cheirinho super agradável. São velas aromáticas, feitas com cera de coco e o pavio 100% algodão. A Fascinari Moda Íntima e também é um sexy shop. Vivi, se tu não conhece, vale a pena conhecer. A Óptica Veneza, que cuida da visão da minha família. Ela não só cuida da minha, ela pode cuidar da tua família também. A Brusanardi, que diz que toda mulher é um diamante a ser lapidado. E a gente acabou de falar isso, né? Então, a gente é um ser a ser lapidado. A ND Conecta, que faz o meu marketing, que cuida das minhas redes sociais e vai cuidar dos takes para vocês ouvirem depois também. Que ela conecta pessoas e negócios. A Rúbia Bogoni, ela é uma educadora financeira. Ela tá aqui para dizer pra gente que nós mulheres precisamos nos amar, mas não só nos amar, a gente tem que amar os nossos negócios e amar o nosso dinheiro também para que a vida flua. A Biscoitaria Delícias Artesanais para toda a família. A Mon Amour Shows, que diz que nós mulheres ainda vamos dominar o mundo e de salto alto. Inclusive eu tô com a sandália dela aqui no meu pé, maravilhosa hoje. A Conde Joias, né? Da Márcia, que a gente falou, gente, esses anéis lindos, brinco, colar, todas as joias que a Vivi também. Não, ela trouxe todo o adorno e a elegância do dourado pra gente. Eu não posso deixar de falar também dos doces da Bosco, tá? Doces de Pelotas. Deem uma olhada nisso aqui. A Juliana, que é a dona do café, ela mandou isso pra gente se deliciar. Então a nossa tarde vai ficar bem doce, tá, Vivi? Adorei. Obrigada, Quem Juliana. não gosta de um doce. E eu assim, ó, vão conhecer o café. É um lugar bem diferenciado, vale a pena. A hora que tu quiser relaxar um pouquinho, porque além de tudo é um local muito tranquilo. E quem ainda tá colorindo a nossa mesa, eu falei bastante das flores, né? É Inspira Flor. E eu indico vocês. Eu indico as flores delas porque elas são super duráveis, além de lindas, tá? O Insta deles é Inspira Flor Assinatura para quem quiser seguir. E não menos importante, quem tá atrás das câmeras, que é a Cris e o Paulinho. Gente, muito obrigada e até o próximo podcast.